Olá, pessoal. O tema da nossa aula de hoje do conselheiro Acácio eh, vai ser um resumo breve, brevíssimo, sobre o mesmo tema que eu tratei no programa de segunda-feira da República, que foi baseado num artigo de Augusto de Franco, chamado ah, O Caminho da Autocratização em 10 Passos. Autocratização é uma terminologia moderna, não é? Para designar governos autoritários, populistas, iliberais, antidemocráticos. Ora, quando a gente fala em democracia, democracia é uma forma de governo, não é? Que presume um modelo de organização de Estado que surge depois da Revolução Francesa. Né? Então, é incorreto dizer que as monarquias, por exemplo, antes da Revolução Francesa, eram democráticas. No Brasil, o Brasil realmente está um país muito complicado, é, porque as pessoas acham que elas podem desprezar terminologias, léxicos, semântica, não é? As palavras têm origem, têm significado, têm significante, têm texto e contexto, não é? E determinadas palavras têm uma teoria, quando são termos técnicos, elas têm uma teoria por trás delas. No Brasil, o brasileiro é atrabilhário. Ele resolve falar o que ele quiser, não é? Então, ele pega uma palavra qualquer, inventa um conceito sobre aquilo e passa a repetir aquela bobagem. Isso sem considerar a grande superficialidade que envolve a grande parte das pessoas, na medida que elas ouvem um conceito porque gosta de uma pessoa, acredita figadalmente, caninamente no que aquela pessoa falou. Ora, evidentemente, o universo das ideias não é um universo de fidelidade. Né? Quer dizer, o Brasil está tão desfocado, o Brasil está tão perdido, é um país tão inculto, não é? Que as pessoas acham que automaticamente quando alguém fala, ela tem que concordar ou discordar com a pessoa. Não, você tem que entender o que a pessoa está falando. Concordar ou discordar é irrelevante. E nesse aspecto a filosofia é muito importante. Como eu falei no Conselheiro Acácio passado, a filosofia procura saber do quid. Né? O que é isso? Dizer, as coisas têm uma definição. E essa definição não é para explicar nem para concluir. Então a filosofia não é um procedimento de explicação nem de conclusão. É para você entender o problema. Uma vez que você entender o problema, aí é outro caminho. Mas esse caminho já não é mais da filosofia. Tá? Bem, Augusto Franco é um autor importante, é um cientista importante, porque ele é uma voz que era de esquerda, ele era dos quadros do PT, se não me falha a memória, e esteve presente na fundação do Foro de São Paulo, e logo depois ele saiu da esquerda, não é? E quando o Lula assumiu, ele passou a denunciar o projeto de poder do Lula. Né? Naquela altura, pouquíssima gente falava, inclusive a vários membros da falsa direita. Estava todo mundo achando o Lula maravilhoso. Não é? Augusto de Franco já denunciava, ele alertava para os sinais concretos que os governos populistas autoritários emitem quando eles assumem o poder. Né? Sinais que esses indivíduos, durante o discurso, eles falam uma coisa, mas quando eles assumem o poder, eles começam a fazer outra. Exatamente como Jair Bolsonaro está fazendo. E essa semana o Reinaldo Azevedo deu uma resposta muito séria, muito elegante, muito pertinente sobre a patranhada, a molecagem do Eduardo Bolsonaro, que soltou um vídeo do Reinaldo Azevedo nesse encontro que foi fabricado, um encontro falsamente conservador de direita, que foi patrocinado com verba pública, uma ilegalidade flagrante. Bem, mas então, na altura em que o Augusto Franco falava,
Quase todo mundo estava achando o governo do Lula maravilhoso. Deu no que deu. O que interessa aqui é saber o seguinte: em termos de política, né, de estudo sério, estudo político, não é de fazer politicagem. Em termos de política, e quem estuda história, quem estuda política, quem estuda filosofia, esses indivíduos não são militantes civis, nem militante político. Então, no Brasil até está difícil você separar o sujeito que estuda um tema, porque quem estuda um tema e fala alguma coisa, hoje todo mundo comunica alguma coisa pelas mídias sociais, vem essa militância idiota confundindo você com um militante. Né? E a gente tem que sair bloqueando. Eu mesmo faço isso aqui dentro do canal do IMUB praticamente diariamente. Né? O que o Augusto coloca e o que toda gente que estuda coloca é o seguinte: os governos populistas, autoritários e liberais, e não antidemocráticos, portanto ditatoriais, autoritário é um termo moderno para significar ditadura. Tá? Esses governos autocráticos, eles emitem sinais, né, símbolos, de que eles vão acabar com a democracia. Bem, então a democracia, quando surge e quando se assenta definitivamente no século XIX, ela surge como um modelo. Né? Esse modelo presume que as instituições funcionem assim, assim, assim. As instituições de Estado. Então, quando um governante, quando um político começa a emitir sinal de que ele vai acabar com as instituições ou com a democracia, é preciso entender o que está em causa. Quer dizer, ele vai destruir o Estado. Porque para você dar um golpe de Estado, você vai rever o Estado. Né? É isso que é uma ditadura. A ditadura desmonta todo o aparato das instituições, dos mecanismos que mantêm as instituições funcionando, com seus pesos e contrapesos, e ele passa a implementar uma outra coisa. Bem, então quando o meio jornalístico, o meio acadêmico, o meio intelectual, o meio político não presta atenção a esses sinais concretos de um populista autoritário, se a gente não prestar atenção, né, e se a política não prestar atenção e não fizer oposição a esses sinais autoritários, a ditadura implanta. E veja, quando a ditadura implanta, não tem como lutar contra ela, tá? Aí é um processo longuíssimo de lutar contra a ditadura que pode ter resultado num curto prazo ou médio prazo. Normalmente nunca é no curto prazo. Geralmente é a médio e longo prazo. Portanto, toda a instauração de uma ditadura é um negócio sério, sério. Então, o Augusto elenca aqui, segundo os seus mais de 30 anos de estudo, 10 passos que os autoritários, os populistas autoritários, fazem para acabar com a democracia. Eu vou ler esses 10 passos e veja se não foram exatamente os 10 passos seguidos pelo PT e que está sendo seguido exatamente pelo PSL. Existe um dia em que esse presidente miliciano, fabricado por uma junta militar maçônica, e todos os seus asseclas, e a militância escalafobética e desgovernada da falsa direita é falsa direita mesmo. Eu vou fazer um Conselheiro Acácio explicando conceitualmente o conceito de direita e de esquerda. Tá? Muito bem, esta falsa direita, não tem um dia que esse grupelho revolucionário não lance um desses 10 sinais para acabar com a democracia. Muito bem, o primeiro sinal. Toda gente, todo populista autoritário, né, se elege prometendo acabar com a corrupção, com a bagunça, com os privilégios, vai impor a lei, vai defender o país dos seus inimigos externos, dos seus inimigos internos, etc. Tal. Então esse é o primeiro momento, esse é o primeiro passo. Eles se elegem, veja bem, por que eles se elegem com essa bandeira? Existe uma situação já, tem corrupção, isso tudo é verdade. Tem corrupção, tem bagunça, tem uma série de coisas. Então eles pegam isso, que é um cenário real, não é? Que está levando uma agrura à população, está deixando a população angustiada. Eles pegam essa bandeira, que é verdadeira, e se elegem. O segundo passo, inicialmente, quando eles são empossados, eles juram fidelidade à Constituição. Jura de pé junto. Não foi o caso do senhor Jair Bolsonaro, porque desde o primeiro momento, no dia da posse dele, ele já falou exatamente que ele ia implantar uma democracia direta. Democracia direta é um termo, é uma expressão técnica que significa ditadura. Tá? Para ele exercer democracia direta, não pode haver Congresso Nacional. É preciso entender o que esse homem falou.
O Lula, quando assumiu, jurou fidelidade à Constituição. Né? Então, num primeiro momento, ele não fez como o Jair Bolsonaro. Bem, num terceiro momento, um terceiro passo, então eles estão começando o mandato. Aqui é que começa a entrar a situação. Eles não violam abertamente o chamado Estado de Direito. O Estado de Direito é aquilo que regula, é o corpo legal, institucional e o tecido sociocultural que estrutura a nação. Tá? O Estado de Direito envolve uma série de coisas. Mas eles vão ensaiando pequenos retrocessos. Como, por exemplo, imagina o ministro da Cultura, todo dia fala mal dos reitores, das universidades, atacar os professores, suspender as bolsas, como esse ministro judeu que age como um nazista diariamente, não é? Afogando as instituições, sobre a premissa de dizer que está combatendo comunista. Essa gente não está combatendo comunista coisíssima nenhuma, sabe por quê? Porque o comunismo não é proibido pela Constituição Federal. Isso é tudo mentira, eles estão enganando as pessoas. Bem, então não há um único dia em que o Jair Bolsonaro não xingue ele e a sua militância virulenta de milicianos digitais, não xingue a mídia, não xingue todo mundo que discorda dele. Eles xingam inclusive a eles mesmos, diariamente. Não é? Então o que é isso? Você está violando a Constituição? Num primeiro momento, aparentemente não. Qual é o passo, o terceiro passo? Eles vão ensaiando pequenos retrocessos. Bem, esses retrocessos são culturais, no campo dos costumes, são legais, vão endurecendo as penas, né? Mas, quando eles ensaiam esses passos, eles vão sofrendo resistência das instituições, do parlamento, do judiciário, da imprensa. E veja bem, essa resistência, essa oposição é legítima, viu? Porque todo governo está numa determinada posição. Um governo, naturalmente, tem que ter oposição, sim, senão ele vira uma ditadura. É legítimo. Até isso, esse governo bandido do Jair Bolsonaro está querendo tirar da política. Olha, a política tem uma situação e tem uma oposição. O papel dos políticos dentro do Congresso Nacional é fazer oposição. Tá? Então eles argumentam que os caras são corruptos, portanto eles não podem fazer oposição. Isso chama-se a falácia da causa falsa. A falácia da causa falsa é quando você anexa uma premissa com uma outra coisa que não tem nada a ver. Uma coisa é o direito político que ele tem de fazer oposição. Outra coisa é o fato dele ser corrupto. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bem, então vai havendo uma resistência, mas essa resistência vai e recua. Sabe por quê? Porque existe um veto, né, uma mensagem que, ao mesmo tempo que eles vão fazendo esses retrocessos, essas violações que não são abertas ao Estado de Direito, eles vão dizendo: as instituições estão funcionando perfeitamente, eu até agora não fechei o Congresso, eu até agora não fiz isso. Muito bem. Essa cantilena de que as instituições estão funcionando perfeitamente é um canto do cisne, é uma mentira, é uma falácia. Todo protótipo de ditador autoritário e liberal fala a mesma coisa. O quarto passo. Enquanto eles estão ensaiando esses pequenos modelos de passos invisíveis, então isso é um passo invisível, tá? Eles vão estimulando a sua militância civil, né? Os seus intelectuais orgânicos, os seus filósofos, os seus artistas, os seus qualquer coisa. Eles vão estimulando uma outra parte que está fora do ambiente político a difundir teoria da conspiração, vão criando inimigos virtuais da nação, né? Então eles colocam países como inimigos, o próprio Papa virou inimigo do governo brasileiro. Vocês vejam a que ponto nós chegamos. Né? Vão dizendo que tem inimigo em tudo quanto é lado. A imprensa é inimiga, os homossexuais são inimigos, os liberais são inimigos, os comunistas são inimigos. Qualquer um vira inimigo. Qual é o problema disso? Eles começam a transformar a política em guerra. Política não é guerra, pessoal. Vamos entender isso. Política é a arte do discurso, é a arte do argumento. Tá? Política não é guerra, portanto você não pode transformar todo mundo em inimigo. Percebe? Está errado o foco. Ele é completamente errado. Uma vez que a política se transforma em guerra, essa guerra só se resolve na bala. Ela só se resolve no tiro. Ora, tudo que é política não é um campo de batalha. A política é um campo de batalha verbal. Você tem uma ideia e você junta pessoas,
para convencê-los da sua ideia. Muito bem, por que essa gente faz isso? Por que eles inventam inimigos? Exatamente porque eles entram no poder, entram no parlamento e não têm apoio político. Como eles não têm apoio político, eles têm duas saídas para criar um apoio político do dia para a noite. Ou eles entram com um esquema de corrupção, como foi o que o PT fez, você compra todo mundo, né? Você lança uma ideia, aí o sujeito se opõe politicamente à sua ideia. Você lança outra ideia, o sujeito opõe. Você lança outra ideia, o sujeito opõe. Depois, alguém do partido político chama esse político e fala assim: fulano, nós precisamos que você aprove essa nossa ideia. Aí o fulano fala: não vou aprovar, porque isso vai contra, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Aí vem o camarada, o corruptor, fala: bom, quanto você quer? 200 milhões por mês, 100 milhões por mês. Aí ele compra o sujeito, percebeu? E as pessoas se vendem. Tá? Bem, então é isso que o esquema do PT fez. Ora, mas a corrupção de dinheiro é a corrupção mais fácil que você tem de detectar dentro do mecanismo político. Há outras formas de corrupção que são infinitamente piores do que o dinheiro. Até nisso eles mentiram para o brasileiro. Tá? Bem, então a pior forma de corrupção é exatamente aquela corrupção em que você viola a soberania, o Estado democrático, tendo a si mesmo como grande arauto de moralidade, como um referencial axiológico. Esses termos todos que eu estou usando são termos técnicos. Tá? Bem, então essa gente que não tem partido político, não tem apoio político, ou eles vão partir para a corrupção, não é? Ou eles vão partir para o extermínio, aqui físico, né? Midiático, político, de todo mundo. Então é muito grave quando um partido concorre à presidência da República, sobretudo no sistema brasileiro, o modelo de governação brasileiro, que é o presidencialismo representativo chamado, né? Onde você tem um híbrido de presidencialismo com parlamentarismo. A Constituição Federal criou esse monstro. Bem, então, quando o partido é muito pequeno, ele não tem poder de barganha. Né? Ele não tem legitimidade, ele não consegue avançar com seus projetos dentro da Câmara. Como ele não consegue avançar com o projeto dentro da Câmara, então ele tem que partir para um outro tipo de enfrentamento. Tá? Isso é muito perigoso, isso sempre dá problema. Bem, o quinto passo. À medida que ninguém dá pelota para esses pequenos sinais que vão sendo dados diariamente, não tem um dia que eu não abro o jornal, não leia jornal no Brasil e no exterior, em que eu não veja sinais de autocratização no Brasil e no exterior, tá? Em determinados lugares. Muito bem, então o quinto passo, eles vão avançando e recuando diante da resistência. Como o ser humano tem uma tendência a ser preguiçoso, normalmente o Brasil, né? Porque eles vão fazendo bobagens cada vez maiores. Você vê que o Bolsonaro todo dia xinga alguém. Isso não é normal dentro de um presidente. Ele é um anti-presidente, isso é um termo técnico também. Tá? Ele é um indivíduo, um inimigo da presidência, do cargo, usando o cargo para destruir o próprio cargo. É preciso entender o que esses bandidos estão fazendo dentro do Brasil. Tá? Então eles vão avançando e recuando. E tem alguém ali que está falando: não, mas por enquanto eles não fecharam o Congresso Nacional, não oferece problema nenhum. Então eles vão asfixiando por meios econômicos, legais, a imprensa, o governo, os intelectuais, os meios de comunicação, né? Os civis, qualquer indivíduo que não concorda com eles. Veja que agora o próprio Bolsonaro partiu para cima do PSL, do partido dele. Né? Dizendo que o PSL é um partido de laranja. Claro que é um partido de laranja. O PSL tornou-se um partido de laranja a partir do momento que ele, Bolsonaro, alugou o PSL como um partido de aluguel. Tá? Para concorrer à candidatura. Não é? Não tem nenhum santo ali, é briga de bandido, hein? Mas é preciso entender o que eles estão fazendo. Ora, então eles vão avançando e recuando diante da resistência, ao mesmo tempo em que eles vão dando voz cada vez mais aos seus porta-vozes oficiais, aos seus propagandistas. É por isso que eles vão pagando blogs, pagando uma série de gente para ir fazendo uma propaganda dentro do meio cultural, do meio social, portanto do meio de fora da política, para ir fazendo a cabeça das pessoas. O sexto passo
eles vão tentando aumentar a sua base política em eleições subnacionais, eles vão anexando partidos menores à coligação, eles vão perseguindo as pessoas, eles vão intimidando. Essa fase 6 que ele está fazendo com o PSL, tá certo? Agora, por exemplo, o PT foi muito mais esperto, né? O PT foi comprando. Então, nessa fase 6, o que o PT fez? O PT não tinha base, ele saiu comprando todo mundo. Ó, você não quer? Quanto vale? Você não quer? Quanto vale? Você não quer? Quanto vale? O Jair Bolsonaro não tem a destreza e a habilidade do Lula. O Lula era um grande negociador, maligno, mas era um grande negociador, tá certo? Então ele comprou o Brasil inteiro. Bem, fase 7. Eles vão aparelhando os órgãos de Estado. O Lula, quando entrou, eu me lembro de ter falado isso na altura, ele, numa canetada, ele botou 20 mil petistas dentro do governo. 20 mil. Veja o que significa isso. Então, é preciso entender para que serve o aparelhamento de Estado. Né? Por que eles vão demitindo funcionários que não estão alinhados ideologicamente? Quem discorda deles é sumariamente afastado. Veja que o Jair Bolsonaro faz exatamente a mesma coisa que o PT, tá? Só que ele não pôde dar numa canetada, porque ia ficar muito feio, 20 mil indivíduos. Mas sabe quantos militares tem dentro dos altos escalões da República? Quase 3 mil. Na ativa e na reserva. O brasileiro não entendeu ainda o que aconteceu com o Brasil. Esse é o 7º passo. O 8º passo, eles vão tentando controlar o judiciário, vão nomeando aliado para as cortes superiores de justiça, vão aparelhando o Ministério Público, a Defensoria Pública, os órgãos de controle. No Brasil, por exemplo, são as agências do TIF-COAF, a Receita Federal, a Polícia Federal, as Forças Armadas, as agências reguladoras. Então, no governo, onde você tem um governo em que tem mais de 3 mil militares, em que o presidente da República está coagindo o COAF, a Receita Federal, a Polícia Federal, as agências reguladoras, para evitar, por exemplo, que se aprofunde a pesquisa do Laranjal do filho dele, ele não está defendendo o filho dele, não, ele está defendendo a ele mesmo, porque já está aprovado que o Laranjal do filho dele envolve todos os gabinetes da família Bolsonaro inteiro, de todos os filhos e do pai. E o governo federal, o COAF, não investiu contra o 03, o 02, 01, sei lá, não é? Do Queiroz. Aquela investida do COAF foi contra a Assembleia Legislativa em peso do Rio de Janeiro, que é um antro de corrupção e bandidagem. Então, dentro desse antro de corrupção e bandidagem, foi achada a corrupção e a bandidagem do filho do senhor Bolsonaro, que envolvia todos os gabinetes dos Bolsonaros, inclusive o gabinete de Brasília. Tá certo? Então, todos eles tentam controlar o judiciário, aparelhar o judiciário. Claro que o judiciário é o que julga, o legislativo é o que faz a lei. Bem, aí nós partimos para o 9º passo, que é quando essa gente vai tentar se reeleger. Ao longo de todo o primeiro mandato, né, eles vão acelerando o processo, o chamado processo de autocratização do regime. Então eles vão drenando o conteúdo liberal da democracia eleitoral, eles vão parasitando a democracia, vão minando as bases de funcionamento do Estado, eles vão implodindo o Estado por dentro silenciosamente. Né? O horizonte que eles almejam é transformar este Estado democrático de direito numa autocracia eleitoral, ou na chamada democracia direta. Tá? Aquele moleque que é assessor da presidência da República, um tal de Felipe Martins, ele fala o tempo inteiro em democracia direta. Só que esse moleque não fala que o que ele está propondo é ditadura. Tá? O que ele está propondo é ditadura. Bem, o 10º passo. Vamos dizer que eles ganham o próximo governo. Aí começa a haver uma mudança clara das regras eleitorais, para dificultar a rotatividade, a alternância de poder. Eles vão fazendo restrições legais das liberdades civis, da liberdade de expressão, da liberdade de organização, da liberdade de imprensa. A imprensa tem sim que noticiar as coisas, tá certo? A imprensa tem que ser livre. Nesse aspecto, o americano é muito correto e muito cioso disso. A imprensa tem que ser livre, né? O judiciário tem que ser livre. Eles passam a promover julgamentos políticos, eles passam a intervir nas universidades, no ensino em geral. Passa a fase da perseguição das organizações não governamentais, as religiões, etc. Esses 10 passos, né, são passos lentos. O governo assume hoje, você não consegue ver isso acontecer em um ano. Tá bem?
o que acontece? Normalmente, para alguém assumir um governo e ele transformar aquilo de democracia em autocracia, isso leva uns 10 anos. Tá? Isso em países pequenos. Foi isso que aconteceu com a Hungria, foi isso que aconteceu com a Polônia, foi isso que aconteceu com a Turquia. Hoje, a direitinha não está te contando, a falsa direita, mas na Europa, nos jornais da Europa, o problema do brasileiro é que ele não fala mais de uma língua. E ele fala muito mal o português. Ele não lê em outra língua. Ele não lê em espanhol. Então ele não acompanha nada do que está acontecendo. Muito bem, o que está acontecendo na Europa? O povo húngaro, o povo da Polônia e o povo da Turquia já entendeu que os respectivos governos montaram uma ditadura. E eles estão, o governo da Hungria agora acabou de perder várias coisas. Ele perdeu a principal capital da Hungria na eleição. Por quê? Porque o povo húngaro se deu conta da roubada em que eles se meteram. Resumidamente, se esses passos, 10 passos autocráticos desse protótipo de ditador não foram neutralizados, no embrião, dificilmente ele será contido depois. É claro que o Brasil não tem o tamanho da Hungria. O Brasil acolhe a Europa inteira e ainda sobra espaço. Portanto, a estrutura política brasileira é muito grande. Essa é a razão pela qual o Lula não conseguiu. Porque o Brasil é muito grande, é muito complexo, tem vários interesses. E, evidentemente, quando esses interesses autocráticos começam a barrar com os interesses cretinos dos outros bandidos, então você cria uma briga de bandidos. Essa briga de bandidos que acaba inviabilizando o processo concreto de autocratização do regime. Mas veja, a briga deixa sequelas. Então, aí vem um outro governo e amplia a autocratização. Então, a história política brasileira é um crime atrás do outro. É um crime atrás do outro. Mas, enfim, o que é preciso entender? Precisa entender, portanto, que existe sinal, sim, de autocratização do regime. Jair Bolsonaro não passa um dia em que ele não dê sinal. Assim como o Lula. Tá certo? Assim como o Lula. Você fala, e o Fernando Henrique? O Fernando Henrique não dava esse sinal aberto. O Fernando Henrique era um homem muito inteligente e muito sutil. O Lula já achou que a coisa estava toda pronta, começou a meter, chutar o pau da barraca. Como ele foi comprando todo mundo calava. Você vai dizer que ninguém dentro do Congresso Nacional sabia daquela balbúrdia? Daquela patifaria? Daquela patranhada? É claro que sabia. Por que ninguém se opôs? Porque estava todo mundo cooptado. Não é? Agora, qual é o modelo de cooptação do Jair Bolsonaro? Ele meteu 3 mil militares dentro do governo, porque os militares têm tanque, têm bala e têm cadeia. Então, se o sujeito não obedecer, ele simplesmente vai preso e é reprimido. É simples assim. Essa é a diferença. Tá? Então, você não precisa de corromper um país para transformar ele numa ditadura. Viu? Você pode pegar os militares, e é verdade, o PT não conseguiu fazer o negócio porque o Exército não apoiou. E por que o Exército não apoiou? Porque não era intenção do Exército, porque o Exército queria voltar ao poder do Brasil. É preciso entender o papel do Exército brasileiro. Eu tenho falado sobre isso. O Exército brasileiro, como diz José Murilo de Carvalho, o Exército brasileiro é o maior elemento desestabilizador da política brasileira, da política da República. Não são os civis, não é a corrupção civil. A história da República Brasileira é uma sequência de crimes. Esses crimes nunca são passados à população brasileira. O povo nunca sabe o que aconteceu de fato, com a chamada militarização da política. Esse é o termo técnico, militarização da política. Tá? O Exército Brasileiro é o maior elemento desestabilizador da República Brasileira. Não existe um único momento. Olha a história brasileira. A história brasileira é um caos completo. Você fala, são civis corruptos? Não. É o Exército. É a digital do Exército que sempre esteve, desde o início da República, em todo esse processo de levar o Brasil à decadência absoluta. É claro que você tem civis junto com isso. Tá certo? Então é preciso entender a história como ela é. E a história é o que ela é. Ela não é aquilo que nós gostaríamos que fosse. Então, quando eu liberar o programa da República sobre os 10 passos de autocratização, lá eu vou deixar o link do artigo do Augusto Franco. Caso vocês queiram, leiam o artigo do Augusto e, mais do que ler, tenham um pouco mais de profundidade.
estude o tema. Tá bem? Até a próxima aula do Conselheiro Acácio.